Pisos e móveis de design. Agende uma visita. 21997506135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. A família é a base, o início da vida de cada pessoa. Quem criou a família? Qual o propósito da família? Todos nascemos, crescemos e vivemos em família. Contudo, quem pode afirmar que sabe viver em família? Apenas Deus, o Criador da família, é capaz de ensinar o padrão perfeito para a vida do lar. O CD Família ensina lições básicas para o viver diário. Descubra o que Deus espera de você como marido, ou como esposa, ou como filho. São ensinamentos simples que, se aplicados, mudarão completamente a sua vida e sua família. Acesse www.editoraventosul.com.br e adquira o seu CD. CD Família! A melhor programação da web você encontra aqui. Ligado com a gente. Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação. Online para todo o Brasil. Todo líder espiritual precisa conhecer e aplicar os mandamentos divinos para ser abençoado por Deus no desempenho de seu ministério. O kit do presbítero fala a respeito dos princípios básicos de edificação da igreja em cada cidade. Adquira agora o seu em nosso site editoraventosul.com.br e receba todas as instruções para ser um pastor aprovado por Deus e ter sucesso com o rebanho. CD Kit do Presbítero. A vida é feita de momentos que vão ficar na lembrança e guardados no coração. A Estrela Tour vai te ajudar a organizar os melhores dias de sua vida. Viagem de férias, em família, viagem romântica ou cheia de aventuras. Temos uma equipe ágil para planejar sua viagem de negócios. Consulte nossos pacotes aéreos, terrestres ou cruzeiros. estrelatour.com.br. Porque a vida é feita de momentos. Em Isaías 53:4 está escrito: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Jesus já liberou a cura divina para toda e qualquer doença que o homem possa ter. As mensagens deste CD produzirão em você a fé para receber a cura. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Entre em nossa loja www.editoraventosul.com.br. Adquira o seu CD Cura Divina. Milagres são reais. Pode ajudar o portal da sua nutrição espiritual. Na frequência do amor, em sintonia com a vida. Por esta causa me ponho de joelhos diante
de joelhos diante do Pai, clamo para que todos os santos sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender o mistério de Deus e de Cristo. Amém, 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 amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus e ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. No Estúdio Menorá de hoje, nessa quinta-feira, teremos anunciantes da Rádio TV Menorá com Patrícia Severo, Contabilidade, e um bate-papo com o ministro da Palavra, Sérgio Alves, que vamos estar aí falando um pouco sobre os assuntos da semana, né? Tivemos encontro aí em São Paulo esse final de semana, esse último, tivemos aí culto mundial, Café com Cristo, então que você possa estar ligado aí com a gente hoje, o último programa da semana, que o programa vai estar sendo bem legal. Já começamos. Puxa a vinheta aí, Natália. Estúdio Menorá. É isso aí, uma ótima noite a você que está conectado aqui com a gente nessa quinta-feira à noite, mais um programa se iniciando, né? Mais um Estúdio Menorá, e contamos aí só com a sua presença, com a sua participação pelos comentários, né? Ou pelo nosso número de telefone que já está na tela e a Natália já colocou, que é 98049-8402. Então, se você quiser nos enviar uma mensagem pelo WhatsApp também, pode enviar. Então já vai deixando aí seu comentário, seu like, compartilhando aqui a live, que vai estar sendo bem bacana e vai estar nos ajudando bastante. Hoje, então, depois aqui dos blocos comerciais, começaremos o quadro, né, Anunciantes da Rádio TV Menorá, que hoje vamos trazer aí a Patrícia Severo, Contabilidade, que daqui a pouco ela já vai estar aqui com a gente para dar o seu boa noite e a gente começa aí o quadro. Eu já vou dando boa noite aqui para a mesa. Boa noite, Vitória. Boa noite, Josué. Boa noite a todos o pessoal aqui da mesa e também você, nosso ouvinte. Agradecemos já que você está conectando, entrando aqui esse horário da noite para nos acompanhar e esperamos um comentário teu. É isso aí, também temos o nosso presbítero aqui, Luciano. Boa noite, Luciano. Boa noite, Josué, tudo bem? Mais uma noite aí participando da rádio, que Deus abençoe a todos. É isso aí, também temos Bruno. Bruno, boa noite. Boa noite, Josué, boa noite a todos os ouvintes, seja bem-vindo ao programa de hoje. Você que talvez não conhece no programa, caiu aí no teu celular, na tua TV, aí nos assiste, nos dá a oportunidade de fazer parte das tuas noites, de segunda a quinta-feira, são programações bem legais, aí tu vai conhecer também a Rádio Menorá, nossos parceiros aqui de Edificação Espiritual, o Pão de Idade, Doutor Evento Sul, tudo isso tem página no Instagram, no Facebook, então venha fazer parte dessa família aí
que a gente se alimenta aí da palavra do Senhor, então tu vai gostar do programa com certeza. É isso aí, falando em Rádio TV Menorá, esse programa vai estar indo para o canal da Rádio TV Menorá, né? Porque teremos aqui participação do Ministro da Palavra. Então já faça um merchan aí para você vir para o canal Igreja Cachoeira do Sul e se inscrever para assistir ao vivo aqui com a gente, né? Também temos a nossa técnica aí. Boa noite, Natália. Boa noite, Josué. Boa noite a todos que estão ligados aí com a gente. E deixa nos comentários aí a tua participação, né? Falando aí o que tu recebeu durante essa semana aí das mensagens. É isso aí, então. Agora vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco começamos aqui com Patrícia Severo, Contabilidade. Já voltamos. Ana Cabeleireira é uma empresa familiar que há 30 anos cuida da sua beleza. Levamos em consideração seu rosto e sua identidade e faremos uma transformação segura que você irá se apaixonar. Especializada em colorações, descolorações, mechas, cortes e tratamentos com produtos da mais alta qualidade que oferecem segurança e saúde aos cabelos. Fone 489-9665-5322 em Turvo, Santa Catarina. Ana Cabeleireira, faça parte dessa família você também. Quer vender para o governo e não sabe por onde começar? Nós, da Licite Oferte, assessoramos nossos clientes a ingressarem nesse mercado lucrativo, ampliando o seu volume de negócios. Oferecemos estudo de mercado e sua viabilidade, pré-organização e gerenciamento de documentos, captação e análise de editais, impugnações e recursos administrativos, equipe treinada e capacitada para participação em processos licitatórios presenciais e eletrônicos. Fone 47991005525, liciteoferte@gmail.com. Siga-nos em nossas redes sociais. Licite Oferte. Voltar para casa é um momento importante. Entrar no espaço que você escolheu para morar, se refugiar, compartilhar o seu melhor. EdMeg Papel de Parede e Afins. Nossa missão é contribuir para que este espaço se torne seu lar, o melhor lugar do mundo. Acolhedor, restaurador, extremamente agradável e aconchegante. Por isso, uma cortina elegante, uma prática e moderna persiana e, claro, que os surpreendentes papéis de parede ajudam muito a compor e decorar este espaço tão intimista e especial. Agende uma visita. 519-9773-7491. EdMeg, Papel de Parede e Afins. Os tempos mudaram e precisamos nos atualizar. A Escola SEAC agora está disponível 24 horas através de cursos, palestras e seminários à distância. Temos o curso Auxiliar em Saúde Bucal, aprovado pelo Conselho Federal de Odontologia. Você pode em qualquer lugar do Brasil e ainda fazer a sua carteirinha de auxiliar no conselho da sua região. Não perca essa oportunidade. escolaseac.com.br. SEAC, onde o ensino é a fonte de vida. Se sua empresa necessita de inspeções em caldeiras, vasos de pressão, tubulações e adequações da NR12, a Nova Aliança Inspeções oferece serviço especializado. Atendemos em todo o país. Fone 439-9916-9112 ou 43-3424-7884. Acesse novaaliançainspeções.com.br. Pela nossa loja, editoraventosul.com.br. Cura Interior. A cura interior é o processo que o Criador deseja realizar no íntimo de todos nós. Os sintomas comuns da enfermidade na alma, como o medo, a ira e a depressão, só podem ser curados pela limpeza da alma feita por meio da Palavra de Deus. As mensagens e orações da Cura Interior Série 1 apressarão o processo da cura do seu coração, transformando sua vida, sua mente e suas emoções. Tudo isso em 2 CDs MP3, pela loja editoraventosul.com.br. Quem tá ligado aqui? 24 horas com você. 24 horas no ar. Baixe o aplicativo Pão de Judá e se liga na Rádio Menorá. Porque todo que é nascido de Deus vem
vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê. Ser Jesus, o Filho de Deus. É isso aí, estamos de volta aqui depois do nosso breve intervalo comercial. Então vamos começar aqui o nosso quadro, né, Anunciantes da Rádio TV Menorá. E hoje estamos aí com a Patrícia Severo, que vai falar um pouco sobre contabilidade. Boa noite, Patrícia. Deus abençoe, que o senhor possa inspirar nessa noite. Amém. A Patrícia está sempre aí com a gente, conectada, dando boa noite, deixando sua mensagem com a gente. Patrícia, então vamos começar o nosso bate-papo aqui. Começa aí o assunto pra gente sobre contabilidade. Conta um pouquinho pra gente sobre o seu serviço. Então, contabilidade é muito ampla, né? O que se refere ao anúncio, né, na TV Menorá, é muito relacionado à pessoa física e ao MEI, né? A contabilidade tá na vida de todo mundo, né? A gente tem princípios assim muito importantes da contabilidade para nossa vida, né? Todo mundo precisa de contabilidade na vida. E eu faz alguns anos que eu faço imposto de renda para pessoa física, né? Cuido da situação assim, de inúmeras situações das pessoas, né? Resolvo algumas pendências, que é bem comum, né? Mas é uma área, assim, bem ampla e interessante, que eu gosto bastante. Tu se interessava por esse assunto desde o princípio, Patrícia, quando tu começou a estudar? Como que tu se encaminhou para essa carreira? Eu, na verdade, foi tudo o Senhor, né? Porque eu no meu primeiro emprego não tinha nada a ver com isso, mas eu tinha algum conhecimento, assim, como eu, né, sou de outra época, aí eu fiz curso de informática, da datilografia, então eu tinha uma inclinação para trabalhar no administrativo. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar num escritório de contabilidade, há quase 30 anos atrás, e eu nem sabia que existia isso, né? E aí eu comecei a ficar curiosa por aquele trabalho e fui buscar um pouco depois a teoria, né? Mas foi algo assim que eu não conhecia, foi o senhor que colocou na minha vida. E aí, passados uns anos, eu, né, com bastante esforço, né, consegui fazer a faculdade e me formar. Me formei em 2009, né, mas trabalho desde 95 com contabilidade, né, em escritório de contabilidade, empresa, financeiro, nessa área aí. E hoje você tem um escritório, você trabalha em casa, é autônomo? Como que funciona hoje o trabalho da Patrícia? Então, eu trabalho muito como autônoma. Sim. Mas eu acho que o senhor tá me mexendo comigo, eu acho que é para eu ter o meu escritório. Que legal. Porque eu trabalhei muitos anos, até o final de 2023, trabalhei quase 19 anos numa empresa, entre outras que eu trabalhei antes de conhecer o senhor, né? E eu tinha, assim, era muito inquieta, estava sempre trocando de trabalho, mas nunca ficava desempregada. E aí o senhor me tocou no final de 2023 para sair do meu trabalho, e o senhor fez um arranjo onde eu consegui receber todos os meus direitos, né? Eu consegui com que eles me demitissem, Sim. Né? E aí, desde então, eu estou, assim, nessa busca, assim, né, para entender o que o senhor tem para mim, né? Hoje, eu trabalho como autônoma ainda, mas eu trabalho há alguns meses num outro escritório de contabilidade. Mas a procura está aumentando bastante e está me fazendo refletir sobre que caminho eu devo seguir, né? Se eu devo continuar trabalhando no escritório dos outros ou se eu devo seguir com o meu escritório. E assim,
quase todos os teus clientes assim são os irmãos, por conhecer a Patrícia? O senhor tem levantado para você pessoas que não são do reino, né? Não congregam com você na igreja, né? E tem trazido pessoas diferentes para a Patrícia. Como que está hoje a clientela? Como que é? Olha, a clientela começou forte na empresa que eu trabalhei, né? Lá foi, assim, um lugar onde eu consegui a grande parte dos meus clientes. Aí, nisso vem os familiares deles, né? Então, é muita indicação. Sim. Mas tem alguns irmãos também, mas o maior público começou nessa empresa que eu trabalhei. Mas hoje, eu tive do ano passado para cá, através com a ajuda de um irmão também, que é do reino, eu coloquei o meu nome no Google e tem crescido muito a procura através do Google também. Que legal. Então, assim, tá vindo de todos os lados, assim, de uns 3 anos para cá, quase que triplicou a quantidade de pessoas que eu estou atendendo. Coisa boa. E esse serviço em específico para pessoa física, Patrícia, quais são, assim, as prioridades de quem é MEI ou regularização de CPF que eu preciso me atentar e deveria pensar em procurar um serviço contábil como o teu? Olha, a pessoa física, a grande maioria trabalha com vínculo empregatício, né? Daí ela já recebe uma informação da própria empresa, às vezes, sobre a obrigatoriedade de declarar ou não, né? Então, a pessoa passou de uma determinada renda no ano, essa renda, a Receita já fica sabendo, né? A Receita Federal. E aí, a pessoa, ela se ganhou a partir de um certo valor, nesse ano, 33.888, para a pessoa, né? O básico da obrigatoriedade é esse, né? A Receita Federal já recebe aquela informação e ela fica aguardando que a pessoa informe o que ganhou naquele ano, né? No ano anterior, no caso, né? A gente está bem nesse momento, né? A gente está na última semana, aí as pessoas, às vezes, deixam para a última hora, né? Deixam passar, daí daqui a pouco são prejudicadas, né? Ficam com o CPF pendente. Então, e o momento que a pessoa não cumpre essa obrigação, ela acaba ficando com o CPF trancado, ela não consegue, às vezes, movimentar uma conta bancária, fazer algum cadastro público, né? Então, tem uma série de incômodos se a pessoa deveria declarar e não declara, né? E também outra questão, às vezes a pessoa, ela trabalha algum tempo, poucos meses, e ela, no caso, ela tem um desconto de imposto de renda, e aí, às vezes, ela, por não chegar àquela renda obrigatória para declarar, ela não declara, mas muitas vezes ela deixa um imposto, um valor que ela pode recuperar, que ela não precisaria pagar, deixa para o governo, né? Então, às vezes, tem pessoas que perdem bastante dinheiro porque não observam essas coisas, né? Então, já vi pessoas assim de, às vezes, ter R$1.000 de imposto que ela pode buscar esse dinheiro para ela de volta, e aí ela não está atenta, né? Então, tem uma série de coisas. E o MEI é o CNPJ muito relacionado à pessoa física, né? Muito ligado à pessoa física. E aí ele é uma maneira simplificada da pessoa ter uma empresa. Mas a pessoa precisa atender alguns requisitos e precisa ter um faturamento limitado, né? Então, mas assim, esse crescimento do MEI para uma empresa maior, é isso que exige um pouco mais de atenção, né? Que está também, daqui a pouco, me motivando a pensar em ter mais tempo para dedicar para esse outro lado, né? Não só de pessoa física e MEI, mas também de empresas que vão crescendo, né? Patrícia, boa noite. Boa noite. Essa questão do MEI, né? Muitos informais, né? Em tudo que a área acabaram migrando, né? E isso é bom, né? A pessoa pode se regularizar, ter um CNPJ, né? Mas tem a questão, tem o pagamento do DAS, né, mensal, e tem aquela declaração ali, né, cada início de ano, né. Claro, tem a maioria eu não sei, né, tem pessoas que sabem fazer, né, faz pelo aplicativo, não é muito difícil,
Mas quem não sabe vai ter que pegar uma assessoria como um profissional como você, no caso, né? Para poder saber se está em dia, se não está, como é que faz uma declaração. Tem perguntas, um exemplo, quem não teve faturamento num ano, o que ele declara? A pessoa parou lá, mas continua contribuindo, um exemplo. Então, a pessoa mesmo sem faturamento, a obrigatoriedade de entregar a declaração existe. Sim. Então, a declaração do MEI, o prazo final dela é o mesmo prazo do imposto de renda para a pessoa física. É dia 30 de maio, na semana que vem. Então, mesmo que a pessoa não faturou, a declaração, ela é uma obrigatoriedade, e se ela não declarar, ela vai ter pendência, ela vai pagar multa, vai trancar algumas coisas por causa da não entrega dessa declaração do MEI também, mesmo que não tenha movimento. Se não foi baixado, tem que entregar. Sim, um exemplo, né? Uma pessoa tem o MEI, mas também tem rendimentos no CPF. Como interpreta isso? Larga tudo para um lado, mas aí se jogar tudo para cima do MEI também vai estourar, né? O faturamento, como é que funciona isso aí? Olha, eu assim vejo que como o MEI é tão fácil, que nem tu falou, né? Sim. As pessoas às vezes elas fazem coisas assim um pouco desorganizadas, né? Uhum. Eu vejo assim, o MEI é uma empresa, né? Então eu sempre sugiro que a pessoa tenha uma conta uma conta em nome da empresa, do CNPJ, para circular os valores relacionados à empresa lá, e ela pode ter uma retirada, né, como proprietário, né? Sim. E dependendo do faturamento desse MEI, que o básico, assim, né, tem atividades que até pode ter um pouco mais, por exemplo, MEI transporte, ele pode ter um pouco mais, mas o básico é 81 mil no ano. Sim. Ou seja, no máximo 6.750 por mês. A pessoa que tem faturamento perto do máximo, ela tem que saber que ela também vai ter que declarar na pessoa física. Por quê? Porque o MEI é a pessoa, Sim. Só que é uma entidade, né? Então, não tem como um MEI faturar um valor expressivo e não declarar na sua pessoa física, né? E dependendo do faturamento desse MEI, a pessoa pode até, se ela fizer corretamente, tem uma parte que não paga imposto e tem uma parte que paga, né? Então, tem que estar atento a isso. Se a pessoa fatura bem no MEI, ela tem que fazer também a declaração de imposto de renda de pessoa física. Né? Patrícia, CPF e CNPJ. Já estamos aqui quase no final do nosso bloco, né? Do nosso bloco 1 aqui. E eu vou pedir aí para a pergunta que a gente faz aqui para todos os anunciantes, né? Por que se tornar um investidor do reino? Por que ser um anunciante da Rádio TV Menorá? E eu já vou deixar um espaço aí para você deixar suas considerações finais também. Eu sempre testemunhei, né? Assim, fez 10 anos que eu tô na Igreja do Senhor Jesus. E eu cheguei completamente endividada. Então, para mim, dízimo e oferta são muito importantes, né? E foi falado essa semana ainda, ontem no Café com Cristo, que aqueles que estão fiéis vão conseguir superar essa crise que está assolando, né? A todos, né? Então, eu vejo assim, hoje mesmo eu tive uma situação no trabalho em que as pessoas acham que eu tenho muita sabedoria financeira. Mas não, na verdade, a minha sabedoria foi a partir do momento que eu me tornei fiel com o Senhor. Então, eu comecei com dízimo, com oferta, e aí, como eu sou uma prestadora de serviço, eu quis também, ainda mais depois que veio o banner, participar dos anunciantes. Vai fazer 2 anos que eu sou... Fez 2 anos que eu sou anunciante e eu só vejo crescer, e é bem como diz a palavra, assim, que vem bênçãos que a gente não sabe, não consegue segurar, assim, porque eu tô, assim, pedindo ajuda pro Senhor para saber lidar com todo o movimento que tá tendo, né? E é coisa que eu tô aqui na minha e as coisas surgem, né? Então, eu vejo, assim, que é uma fidelidade muito importante, faz toda a diferença. Que legal. Muito obrigada, Patrícia. Amém. Patrícia, pode deixar suas considerações finais aí também pra gente. Amém, irmãos. Eu assim, eu estava refletindo ainda tantas coisas para compartilhar, né? Então eu falo de coração, assim, que
Eu tenho temor dessa parte, pela misericórdia de Deus, né? Peço graça, porque às vezes a gente se perde, tem chance de se perder, né? Mas é algo muito sério que o Senhor guarda a gente através dessas ofertas que a gente dá, porque ser anunciante é investir, é uma oferta no reino, né? E a gente tem que matar esse espírito da avareza e anunciar mesmo, ofertar, dizimar, que realmente o Senhor cumpre, o Senhor é fiel. Eu falo isso assim, nossa, eu até esqueço, no bom sentido, como eu cheguei no reino, né? Hoje a vida está bem diferente, né? Claro, né, irmãos, não estou, né? Tenho meus compromissos, não é que... Mas, assim, o Senhor dá estratégias para a gente conseguir lidar com as situações. E aí tu acha que aquilo ali é normal, mas não é. Tu vê no mundo, assim, as pessoas não têm essa bênção, né? Então, é isso, assim, que possamos ser participantes dessas questões aí. Amém, Patrícia? Deus abençoe a todos. Amém, Obrigada, muito Patrícia. obrigado pela sua participação aí com a gente, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Amém. Gente, Deus então abençoe. aí, vamos agora para o nosso breve intervalo comercial. Trouxemos aqui mais um anunciante da Rádio TV Menorá para vocês. E agora, no próximo bloco, já teremos aí a participação do ministro da Palavra, né, Sérgio Alves, que a gente vai compartilhar um pouquinho sobre os assuntos da semana. E também no próximo bloco já ler um pouquinho os comentários de vocês. Já estamos de volta. Almada Planejados, produtos com design e padrões modernos, mais versatilidade em todos os ambientes da sua casa. Cozinhas, dormitórios, closets, banheiros, lavanderias e móveis corporativos. Com 26 anos de experiência, atendemos em todo o território nacional. Nosso parque industrial está localizado em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Empreenda com o que será sucesso de vendas. Faça parte dessa equipe. almadra.com.br, o melhor projeto. Fazenda Baújuá, em São Francisco de Paula, convida todos a participarem do grupo familiar todas as quartas-feiras às 19 horas e todo primeiro sábado de cada mês do culto de Santa Ceia às 13h30, Estrada Morro do Baú 88. Temos também o culto de comunhão aos domingos às 19 horas, na Rua Pinheiro Machado, 187, em São Francisco de Paula. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esperamos por você. Quer garantir sua vaga no mercado de trabalho e se tornar um profissional de sucesso? Conheça a Data Mais, Centro de Formação Profissional. Cursos profissionalizantes nas áreas de informática, administrativos, projetista de imóveis, gastronomia e beleza. São mais de 60 opções de cursos. Rua Jacob Clemente Schomer, 182, Sala 202, em Bom Princípio. Fone 51-3634-1940 ou acesse facebook.com/datamais.bomprincípio. Amiga, preciso renovar o visual. Você sabe onde eu compro peças lindíssimas? Claro! A JL Acessórios tem tudo o que você precisa. Joias, semijoias, relógios, perfumes, bolsas, calçados adulto e infantil. Siga-nos nas redes sociais. Enviamos para todo o Brasil. JL Acessórios, você linda da cabeça aos pés. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo em Viamão, Rio Grande do Sul. Domingo, culto às 19 horas e estudo da palavra nas quartas às 20. Você é nosso convidado. Rua Santo Onofre, 51, Parada 45. Fone 51-98040-0144. Ministério Metamorfose Espiritual. Investindo no reino de Deus. Há mais de 15 anos, a Mecânica Godoy oferece o melhor para seus clientes. Para nós, qualidade e confiança andam juntas. Com os melhores profissionais, trabalhamos com carros nacionais importados, freios, suspensão, motor, caixa de transmissão, parte elétrica e hidráulica e tudo mais que você precisar. Agende uma avaliação pelo fone 54-981-22-3193, na Rua João Nicolete, número 123, em Caxias do Sul. Mecânica Godoy, seu carro em boas mãos. Vai trocar de carro? Agora Placas Automotivas em Cachoeira do Sul e região tem endereço certo. Rua Maria do Carmo, número 20, Sala 2. Friedrich, estampadora de placas. Fone 51-3722-1898. Não esqueça, é na Friedrich, estampadora de placas. Do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você.
Deus resiste aos soberbos, mas prefere os humildes. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo, que ele fugirá de vocês. Achegai-vos a Deus, ele virá ao vosso encontro. Deus resiste aos soberbos, mas prefere os humildes. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo, que ele fugirá de vocês. Achegai-vos a Deus, ele virá ao vosso encontro. Pecadores, corrijam os seus erros. Egoístas, purifiquem suas vontades. Reconheçam vosso mal e arrependam-se e chorem. Que o vosso riso vire luto, vossa alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos há de engrandecer. Humilhem-se diante do Senhor, há de engrandecer. É isso aí, estamos de volta. Esta é para você que busca qualidade em produtos e serviços. Temos uma dica imperdível. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code exibido na tela e descubra ofertas incríveis com descontos e condições exclusivas trazidas pelos nossos apoiadores. Aproveite agora e garanta as melhores vantagens. É isso aí, estamos de volta aqui depois do nosso intervalo comercial. E agora para começar o nosso bate-papo aí, né, o nosso direto da fonte. Mas antes eu vou pedir, Vitória, será que tu consegue dar uma passadinha nos comentários ou a Natália aí pra gente, por gentileza? Comentários no chat ao vivo, do pessoal dando boa noite, né? Deixando aqui de várias cidades, a gente tem a participação do Ozi, também aqui Roseli Fontoura, Itajânia Lisbão, Ana Mince, Marlon Ferreira de Viamão,
Paula Costa de Viamão, Letícia Lima aqui de Cachoeira do Sul, Eliel Pinheiro de Lauro de Freitas na Bahia, Maria Helena Bordignon, também Juliano Conze aqui de Cachoeira do Sul, também a Vera Lúcia Hermes, Giane Ude, Lucilane Oliveira, Graciela Nunes, Kátia Costa, o Miro Lesbão, a Grace Alves aqui de Cachoeira também, Ana Paula da Silveira, de Piratuba, o Hélio Kegler, de Nova Palma, né? Luciano, Sandra Lorenzi, de Novo Hamburgo, Victor Silva, Novo Hamburgo, Mariela Santos, de Santo Ângelo. E o Marius aqui de Cachoeira. É isso aí, vários irmãos conectados com a gente. Agora a gente vai começar o nosso Direto da Fonte, né? Então, se você quiser aí nos ajudar, deixando seu compartilhar, seu comentário aí com a gente, pode deixar. Também agora aqui vamos dar boa noite para o nosso ministro, que já está conectado aí com a gente. Boa noite, Sérgio. Está nos escutando? Boa noite, Josué. Estamos escutando, sim. Boa noite a todos do programa aí, do estúdio. Uma boa noite à audiência do programa. Estamos aí à disposição. É isso aí. Também temos a Esther aqui com a gente no virtual. Boa noite, Esther. Tá mutada aí, eu acho, ainda. Bom, daqui um pouco a Esther já vai ajeitando o áudio ali dela e daí a gente já vai dando boa noite para ela também. Bom, então vamos lá, começar o nosso bate-papo aí, né? O nosso Direto da Fonte. Tem alguém que quer puxar aí o nosso bate-papo? Vai lá, fique à vontade. Vamos lá, vamos puxar. Vamos seguir falando o assunto aqui de dinheiro, né? A gente está falando no primeiro bloco sobre contabilidade, né? Vamos seguir esse assunto. A gente ouviu ontem no Café com Cristo, né? Que tá chegando os dias e que Deus vai mostrar para todos, né? Vai separar. Tem muitas palavras na Bíblia que falam, né? Que Deus vai separar os justos dos injustos, os fiéis dos infiéis. Vai guardar o vinho e o azeite. Sérgio, tá chegando esses dias que Deus vai... Que todos nós vamos ver aqueles que dizimavam, que ofertavam, que investem no reino. Deus vai provar para o povo aí que vale a pena a gente ser fiel nessa área das finanças aí com o Senhor. Com certeza, não tem nenhuma dúvida disso, de que Deus vai provar para todos do reino e para os ímpios a diferença daquele que teme a Deus e obedece o Senhor e é fiel a Ele, daquele que não é. E está chegando esse momento, e é agora, já estou vendo isso, em que Deus já começa a mover assim essa revelação que só Ele sabe lá no íntimo de quem é fiel e quem não é. E Deus prometeu que antes de arrebatar a igreja, Ele ia prosperar os fiéis de tal maneira, de uma forma sobrenatural. Então, eu creio muito nisso e não tenho uma dúvida de que isso está bem perto de acontecer. É interessante, isso vai ser, a gente vai, digamos, ter nossas necessidades supridas, ou Deus vai mostrar além, assim, digamos, a gente vai ter um pouquinho de abundância, digamos, quem está investindo no Senhor, né, quem é obediente, vai, digamos, entre aspas, sobrar um pouco, não vai ser só apenas a necessidade, Deus vai mostrar isso também? Não temos que ter a ideia de que a abundância é só dinheiro, entende? Sim. É um conjunto todo de coisas que a gente precisa ser considerado, né? A saúde, a paz interior, a imunidade contra o diabo e as trevas, uma série de coisas deve ser considerada. Os bens materiais em suficiência para todos, para que nada falte, tudo sobre para os outros ainda. Interessante. Entende? Que eu, né, um dia orando assim, né, pensando de João 10:10, né, que o Senhor disse, né, então eu vim trazer vida e vida em abundância. E nós muitas vezes, né, avarentos, né, carnais, a gente pensa, bah, que bênção, né, Sérgio, vai ser uma vida em abundância agora, sobrando, né, a prosperidade, né, mas a vida em abundância que Deus diz, né, eu entendi que é mais dentro do que fora ainda, né, porque Deus promete vida em abundância dentro, né, e isso que é o maravilhoso, a gente ter essa vida em abundância na paz, né, na comunhão, no perdão, né, no respeitar, no suportar, né, então essa vida em abundância é muito no espírito, né, não no corpo, né, não aqui fora nas coisas materiais. É que, Bruno, o crente, ele está fora da realidade, assim, daquilo que é prosperidade, sabe? Sim. Se tu fala com os cristãos, prosperidade para ele é só ter dinheiro sobrando para ele gastar naquilo que não é pão, entende? Sim. Sempre que eu falo com os cristãos, e nas entrelinhas, você discerne claramente que ele acha que quando Deus dá dinheiro para ele tem que comprar muitas coisas, que ele tem que viajar muito, que ele tem que aproveitar isso.
é por isso que Deus não dá, porque essa pessoa não está no espírito, entende? Porque os recursos financeiros e materiais é para gastar naquilo que é pão. O próprio Senhor já explicou isso para todos nós, é para gastar naquilo que é pão. Entende? Deus não vai. Por que Deus vai te dar dinheiro além do que tu precisa, se não é para investir no que é pão? Qual é o motivo? Interessante. Luciano? Estou ouvindo aqui, Bruno. Diz que é melhor ouvir do que falar, né? Bênção, né? É verdade. Isso aí há um engano. Às vezes há uma frustração no meio cristão, né? Sobre essa questão de prosperidade. Não são poucos os irmãos que às vezes andaram por um período e daqui a pouco até... Esses dias alguém chegou para mim e disse assim: ô pastor, dá uma orada aí, porque eu estou dizimando, estou ofertando, mas o bicho parece que anda brabo comigo, né? Porque só dá coisa ruim, eu bati o carro e eu raspei no portão e isso e aquilo, né? E naquele momento ali a gente tem que aprender, né? Diz que o verdadeiro sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? De que esse procedimento, né, da gente querer botar o dedo no peito do Senhor, né, e querer exigir após eu ter cumprido um versículo. Eu sinto um mal-estar quando eu ouço isso. Né, porque como vocês estavam compartilhando, né, se uma pessoa ela tem saúde, se ela tem paz interior, né, se ela tem paz doméstica, ela já é uma pessoa próspera, né? Muito, e é maravilhoso. Às vezes não está sobrando uns pila, mas verdade. As contas estão pagas. Às vezes eu analiso por mim, né? Eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu estou nervoso por coisas que ainda não venceu e que nem chegou ainda. Né? Às vezes o Espírito consegue... O que tu precisa? Está faltando alguma coisa na geladeira? Eu digo, não, Senhor. Tá com algum boleto vencido, mais de 20 dias? Não, também. Está preocupado com o quê? Eu estou preocupado com aquilo que não veio ainda. Né? E a gente fica com os olhos fitos nestas coisas. Hoje eu li um versículo que guardei, né? Que não é para nós aplicar o coração em ficar rico, porque não é para fitar os olhos naquilo que não é nada. Provérbios isso, né? Salomão, inspirado pelo Senhor, falou essa palavra, né? Que não é para aplicar as nossas forças, a inteligência. Não apliques a tua inteligência a ficares rico, porque que tu atentaria para aquilo que é nada. Então, aí eu olhei aquele versículo e disse, poxa, a gente não conhece o coração de Deus, né? A gente não sei o que eu preciso, né? Do que uma pessoa precisa. Eu já convivi com pessoas que têm muito dinheiro, né? Já tive a oportunidade de estar dentro das empresas, das casas, e serem pessoas perturbadíssimas, né? Elas não têm um minuto de paz, mas a conta está abarrotada de dinheiro, e aquele dinheiro não consegue resolver aquele problema. Então eles não têm prosperidade, eles têm uma sobra financeira. Isso não é prosperidade. E aqui na igreja nós não entendemos ainda isso, né? Que eu ter uma paz interior, eu estar em paz com Cristo, é muito melhor do que eu estar com os bolsos cheios de dinheiro, né? Mas... É muito melhor. Ouvindo o Luciano, né? Era assim, graças a Deus era, né? Muito avarento, né? E quando o cara é avarento, também é insatisfeito, né? Porque daí nada tá bom, nada supre, nada sacia, nada satisfaz. E quando a gente é avarento, a gente é insatisfeito e a gente reclama de tudo também, né? E eu era... tudo isso. E hoje, como o Luciano disse, como é bom hoje deitar a cabeça no travesseiro e dormir, acordar com alegria, nem não preocupado com isso, né? Agradecer a comida que tem na mesa, a roupa que está usando, a casa que está morando, a coberta que tu tem e descansar, né? E tu se alegrar com isso. E tu vê que tu é próspero, e eu sei que eu sou próspero, mas tem sobrando? Não, mas também não falta nada. Tá tudo certo, tá tudo como Deus quer. E isso traz uma paz interior. E isso não tem preço, ter essa comunhão com Deus, essa paz interior, essa confiança de saber que o Senhor é o pastor e nada vai faltar. E que Deus sabe aquilo que eu preciso no mês. Né? Então é muito bom ter essa paz interior, essa prosperidade no espírito. Esther. Na verdade, ali no Café com Cristo foi falado, né, que o velho homem quer sempre virar os nossos olhos para nós mesmos, para os nossos próprios problemas, para as coisas que a gente passa, para o que nos causa aflição, para que a gente tire os olhos da palavra, que é o que realmente pode nos trazer satisfação e alegria, né? Então eu vivo uma vida miserável na terra, tendo tudo, igual o pessoal estava falando, né, sem achar o que é o verdadeiro prazer da minha vida nessa terra, né, que é fazer parte do reino, que é servir o Senhor, né? Foi falado ali, né, muito também. Repetindo de novo, né, várias vezes o ministro fala nessa palavra, né, Mateus 6,33, né, a gente buscar o reino em primeiro lugar e o resto vai ser acrescentado, né? E o quanto a gente, né, ainda não bota isso nas nossas vidas, né? O quanto que a gente ainda se preocupa
com os nossos problemas, como a gente estava falando aqui sobre o financeiro, né? Como que a gente ainda se preocupa com dinheiro, sendo que a gente não busca o reino. Então, como é que Deus vai nos dar dinheiro, vai nos prosperar, assim, materialmente, naturalmente, se a gente não busca o reino dele, assim, sabe? Porque buscando o reino dele, a gente vai estar crescendo espiritualmente. Deus vai estar ajustando as coisas dentro do nosso coração, vai estar nos prosperando espiritualmente. E essa prosperidade espiritual tem que vir antes da material. Porque imagina se Deus nos dá dinheiro antes dele ajeitar o nosso coração. Será que a gente vai conseguir lidar com todo o dinheiro que ele quer nos dar? Porque ele quer nos abençoar. Só que antes ele precisa preparar o nosso coração para conseguir nos abençoar destas formas. Porque assim, imagina... Eu falo por mim, irmão. Eu não sei o que eu faria se eu ficasse rico, sabe? Será que eu estaria pronto? Será que o meu coração estaria pronto? Ou eu ia sumir com o dinheiro, sabe? Então, assim, é algo que Deus precisa primeiro ajustar as coisas dentro do nosso coração. E para fazer isso, a gente precisa buscar o reino dele em primeiro lugar, que o resto ele vai fazer, o resto ele vai arrumar e a gente vai começar a ser próspero. Porque a gente já é próspero espiritualmente, mas a gente precisa buscar isso cada vez mais. É interessante, há uns 20 anos atrás eu vi uma frase que eu nunca esqueci, talvez o Luciano também ouvia essa frase, que a pessoa é tão pobre que ela só tem dinheiro. Sim. Né? E trazendo para isso, né, Sérgio, tem aquele louvor, acho que é a direita de Deus, que fala, faz minha alma gostar de ti, Luciano. É esse o nome? É esse aí. Fala que a riqueza está só em ti, né? Então, a riqueza de verdade, Sérgio, está no Senhor, está nessa paz interior, nessa dependência de Deus, né? E que fora Deus vai organizando, né, conforme a vontade dele. Sim. Eu creio assim, ó, que Deus vai mover algumas mensagens para fazer uma instrução básica sobre finanças para os cristãos, porque são coisas básicas e eles não sabem, entende? São poucos que sabem lidar com dinheiro. Eles acham que dinheiro é libertinagem, aumenta a tua independência de Deus. Eles têm essa ideia. Porque quando cai um dinheiro na mão de uma pessoa, em vez de ele aplicar nas coisas que processam o crescimento do reino, eles vão suprir as coisas pessoais e familiares primeiro. Aí eles compram isso, eles compram aquilo, mas não pensam no reino em nenhum momento com aquele dinheiro que chegou na mão dele. Eles não pensam. É muito raro. Então hoje eu vejo pessoas que não são cristãs, que têm princípios de trabalhar com finanças bem superior aos crentes. Bem superior aos crentes. E são melhores administradores dos recursos do que nós, os cristãos. Porque nós, os cristãos, assim, vivemos debaixo, assim, ó, de medidas de restrição. Porque Deus não pode liberar mais, porque senão a gente acaba se afastando dele. Isso é uma verdade. Tem uma pergunta... Então, desculpa. Pode falar, Vitória. Tem uma pergunta aqui da Paula Costa, ela trouxe, ó, como se resume os fiéis? É só sobre dízimo e oferta ser fiel? Não, em toda a palavra do Senhor, né? A palavra, a fidelidade é a Cristo, que inclui toda os princípios de Deus. Não adianta só ser fiel no dízimo e na oferta, e a pessoa tem o coração cheio de amargura, ela vai ter problemas iguais para resolver a vida dela, entende? Agora, Deus vai honrar sua palavra naquilo que a pessoa também cuida e faz no Espírito, entende? As áreas que ele trabalha no Espírito, Deus vai abençoar aquelas áreas, para mostrar para ele que aquilo que ele faz certo no Espírito prospera, o que ele faz errado não prospera, entende? Então, o dízimo e oferta é uma consequência da fidelidade, seria isso? Não, o dízimo e oferta é uma questão assim, ó, de obediência, como perdoar, como não julgar, a mesma coisa, entende? Não tem diferença, qualquer princípio tem que ser obedecido, senão a pessoa não cresce espiritualmente e não exalta o nome de Cristo e não avança a obra de Deus. Isso nós estamos prejudicando a obra de Deus pela desobediência. Então, o que acontece? Eu creio que Deus vai começar a falar sobre princípios básicos de finança, assim, para a economia doméstica das pessoas, para saber lidar, porque se querem receber a bênção material e financeira de Deus, eles vão ter que aprender princípios, porque não se age pelo coração, pela emoção, nem pelo raciocínio humano. A gente se age, quando a gente tem dinheiro, tem que agir por princípios e não por emoção. Entende? E os princípios... Não? Pode falar, concluir, irmão.
Não, já eu falo demais, vocês vão interrompendo e eu vou falando. Existe também aquela questão, né, Sérgio, que às vezes a pessoa pensa assim, eu sou dizimista, eu sou ofertante, o resto eu faço o que eu quiser. E não são poucos os irmãos que às vezes se empipinam de tal forma, né, que fica difícil de sair daquele funil de dívida, de cartão de crédito, de financiamentos, enfim, eles comprometem às vezes uma boa parte, ou praticamente quase toda a renda da família, por pensar desta forma. Aí as pessoas às vezes se revoltam com Deus, poxa, mas eu estou dizimando, eu estou ofertando, olha o que aconteceu. Mas aquilo que ficou na minha mão, eu preciso, como tu está comentando, dos princípios do Senhor, do sim, do não e do espera para fazer todas as coisas. Isso vem essa educação financeira, que eu acredito que é o que tu está compartilhando aí. Com isso que fica na mão dos cristãos, eles estão fazendo o que querem, o que vem, o que dá na cabeça, né? Tem um CD aí de Fé em Finanças, não sei onde é que está diluído aquele material. Finanças no Reino, uma coisa assim. Sim. O pessoal não assimilou nada daquilo que foi pregado, entende? Até hoje eu olho assim a vida dos crentes, se não é uma crítica, nem um julgamento, eu só estou querendo dizer que a gente vive fora dos princípios nessa área. Eu vejo que as emoções, os planos humanos, eles prevalecem sobre os princípios. E aí Deus não pode dar dinheiro para aquelas pessoas, senão vão se enterrar mais. Sim. Entende? Quanto mais dinheiro eles ganhar, mais eles vão ficar longe do Senhor e vão ficar enterrados. Entende? Em dívida e coisa. Então, se Deus apertando eles fazem errado, que dirá soltando. Entende? O senhor vai ter que dar um arroxo mesmo para o cara aí, para o Senhor e para ajustar tudo, né? A dor ensina a gemer. Sim, é verdade. Esse material que o Sérgio comentou está no CD A Visão Empresarial. Na verdade, Visão Empresarial. Então você pode encontrar na Editora Vento Sul e também na TV Menorá por assinatura. E é muito interessante. E não é só para você que tem uma empresa ou é empresário, quer ser. É para todos nós, Sérgio, como digamos que nós somos a casa de Deus, né? Então nós somos a empresa de Deus também. Então a visão é para nós, né? É um CD muito bom. Veja bem, eu quero só falar de um princípio que nem precisa estudar a Bíblia para saber. A própria educação humana já ensina isso. Quando eu era pequeno, eu tinha 5 anos, 4 anos, eu lembro que eu ouvia dos meus familiares assim: nunca se pede emprestado, mas tu vai emprestar para muitos. Isso é um princípio? Sim. E isso está na Bíblia de Deus? É um versículo. Só que naquela época eu não sabia que era de Deus. Entende? Sim. E outra, não se gasta aquilo que não se tem. Sim. Né? É outro princípio. Então são coisas simples, são coisas básicas, são lógicas, são humanas, é inteligível para qualquer pessoa, não precisa ser crente. Entende? Eu tenho muito vindo no meu coração, Sérgio, que o mês também tem 30 dias, né? A gente tem que lembrar disso, né? Tem 30 dias. Então, o que acontece? As pessoas na área financeira, o que eles fazem? Eles não agem pelos princípios, só pelo emocional e pelos olhos, entende? Sim. A pessoa põe os olhos nas coisas e quer aquilo, mas não mede se vai poder pagar, se vai poder... não vai faltar os recursos para pagar as coisas básicas, entende? Aí as pessoas vão ficando endividadas. Por exemplo, o cartão de crédito, há muitos anos eu tinha esse princípio de casa e de repente eu caí no cartão de crédito, isso aí antes de eu ser cristão. Usava muito cartão de crédito. Era uma facilidade, chegava nos lugares eu comprava tudo que eu queria. Mas às vezes eu vi que eu me apertava, entende? E aí eu digo, quer saber de uma coisa? Vou seguir o que eu sempre ouvi de casa, não peço emprestado, porque cartão de crédito é pedir emprestado. Sim. Entende? Isso aí. Sérgio, então não se usa cartão de crédito. Estouramos o nosso tempo aqui, já estamos no final do programa. O assunto Passou tá quente, rápido, né? Tá quente, o assunto tá bom. Quando mexe com dinheiro, todo mundo enlouquece. É verdade. Verdade. Entrar no cartão de crédito agora e estourar o limite aqui. Agora o assunto ia até meia-noite. Começamos com uma contabilista hoje o programa e terminamos com uma visão empresarial sobre cartão de crédito, muito interessante. Londrina que aguarde aí. Olha aí, Londrina. Tem bastante coisa para falar em Londrina, Sérgio. Como é que tá as expectativas para Londrina?
Aqui tá todo mundo, o presbítero tá muito animado. Quando ele falou comigo hoje, aí eu senti que ele tá feliz, aí tá bem, a expectativa muito grande dele. Eu creio que vai ser um bom encontro aí, tá? E Deus vai operar e abençoar. Amém. Olha aí, legal. Que bênção. Então, que você possa ou estar presente, né, ou conectado no canal da Rádio TV Melhorar, que será transmitido, né, o culto de recepção, com início às 8 horas, e sábado às 2h30 também no canal da Rádio TV Melhorar. Sim. Então, Sérgio, vou deixar aí para tu dar as considerações finais. Muito obrigado aí pela tua presença aqui com a gente nessa quinta. Também batalhado aqui a viagem hoje, mas Deus está no controle, né? Vamos pedir orações para Deus fluir mais aqui no encontro, na recepção, no encontro, né? Que Deus venha abençoar mais aí para fluir, né? A nossa oração é para fluir Deus, o resto Deus já sabe que é normal, né? Verdade. Amém, Sérgio. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe. Também temos aí, tchau. Vamos dar tchau, Sérgio. Também já vamos dar tchau aí para Esther, que está no virtual com a gente. Esther? Tchau, gente. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. É isso aí, já vou dando aqui passar para o Luciano. Tchau, Luciano. São José, uma boa noite para ti, uma boa noite a todos que acompanharam a nossa programação. Que Deus abençoe. Isso aí, também temos o Bruno aqui. Tchau, Bruno. Tchau, Josué. Grande abraço a todos e nos vemos em Londrina, né, José? Ou presencial ou virtual. É isso aí. Vamos fazer parte aí dessas duas programações, sexta e sábado. Isso aí, que todos nós possamos estar conectados aí para assistir ou estar lá presente, né? Também temos a nossa técnica aqui. Tchau, Natália. Um tchau a todos. E a gente teve alguns comentários aqui interessantes, né? Mas não vai dar tempo de ler. Lê um só, não. Um pode ler. Vamos ver um aqui, então. Teve um comentário aqui do Maros. Ele falou assim: é um todo a prosperidade. Não se resume somente em dízimo e oferta. E também a Paula Costa falou assim: obedecer os princípios da palavra nos faz ser prósperos. É verdade. É isso aí. Legal. É isso aí. A gente volta na segunda, então. Isso aí, Natália. Tem um comentário também que eu quero ler aqui em específico, né? Que é do nosso chefe aí, olha, ó, Nicolas Jacobs. Tá aqui acordado, com assistindo? A gente. Tá acordado, ó. Boa noite, tá colegas. Londrina, Paraná, conectado e acompanhando. Tá aí com a gente, ó, viu? Que legal. Olha aí que benção. Um abraço aí pro Nicolas. Boa. Olha, é boa. As frases aí do Nicolas, né? Isso aí. Gente, então agradeço pelos comentários aí, por todos que estiveram presentes aqui com a gente essa noite, né? Último programa aí da semana. E voltamos segunda-feira, né? Com Reciclagem da Visão aí, falando um pouco sobre o encontro que vamos ter aí em Londrina e sobre outros assuntos também aí com nossos presbíteros. É isso aí, até a próxima. Que Deus abençoe a sua vida. Estúdio Menorá.